a Petrobras pagou um dividendo absurdo nos últimos meses, chegando a passar de 68% ao ano. Isso aqui eu nunca vi nos meus mais de 6 anos de mercado financeiro. Isso fez ela chegar a ser a maior pagadora de dividendos do Brasil e a segunda maior do mundo todo. Só que isso tudo tá mudando e em 2023 teve uma outra empresa que assumiu o posto de primeira maior pagadora de dividendos do Brasil. É essa história que eu vou te contar aqui no vídeo de hoje e muito mais do que isso. A gente vai comparar essas duas empresas que a gente vai falar e entender, dentro dos critérios de uma estratégia clara, qual é a que faz mais sentido investir nesse momento para uma estratégia de dividendos. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários para o CNPI. E cara, a Petrobras foi uma coisa que surpreendeu todo mundo assim no ano passado. Muito porque, se a gente olha para o histórico recente dos últimos anos da Petrobras, a gente vê ela em 2016 sendo a empresa mais endividada do mundo, depois de passar por um período muito turbulento ali entre 2010 e 2016, onde a empresa teve prejuízo atrás de prejuízo. E boa parte disso veio por conta da governança, mais decisões estratégicas ali, o que não faz muito sentido a gente entrar aqui, uma vez que a Petrobras tem mais de 50% das suas ações ordinárias, que são aquelas que dão direito ao voto, na mão do governo federal. E as intenções do governo mudam a cada 4 anos. E boa parte dessas decisões explicaram a empresa chegar a quase quebrar ali em 2016. Só que de 2017 para frente, a história da Petrobras mudou completamente. Primeiro, ela começou a reduzir participação em empresas que não faziam muito sentido, que não davam um retorno muito positivo para ela. Como foi o caso lá da BR Distribuidora. Além disso, a empresa começou a vender refinarias que ela tinha dentro do portfólio, que não faziam muito sentido em questão de rentabilidade para a empresa. Então ela colocava dinheiro naquelas refinarias, mas o retorno não voltava. E a gente precisa lembrar que, como empresa estatal, se o retorno não volta, todos os brasileiros perdem junto. E justamente por isso, a Petrobras vendeu 8 das 13 refinarias que ela tinha dentro do portfólio dela. É importante observar também que essas vendas de refinarias foram feitas para outras empresas especializadas também em atuação de refino, o que é muito bom, já que se a Petrobras não estava conseguindo dar conta do refino aqui do petróleo no Brasil, é muito melhor que ela venda, coloque esse dinheiro em caixa e deixe outras empresas especializadas aumentarem a eficiência do refino no Brasil. Essa figura mostra a linha de produção de petróleo como ela acontece. Tudo começa lá na exploração e produção, que é quando a empresa de fato faz aqueles furos, como no pré-sal, por exemplo, para chegar nas grandes bacias de petróleo, trazer aquele petróleo para a terra, daí em seguida transportar esse petróleo, armazenar e depois refinar para transformar em gasolina, em diesel, em gás, que é o produto que a gente conhece, que chega nas nossas casas, nos nossos carros. E depois disso, essa gasolina é transportada e distribuída para os postos de gasolina e todos os outros pontos de distribuição desses produtos. E é justamente nessa fase aqui de refino que a Petrobras preferiu começar a terceirizar essa produção. Isso por si só fez com que a empresa começasse a focar no que ela realmente é boa, que é na exploração e produção de petróleo. E essa ideia não veio da cabeça dos gestores da Petrobras. Veio, na verdade, baseada de dados. Essa imagem aqui mostra muito claramente, entre os anos 2007 e 2017, o que aconteceu com o lucro líquido da Petrobras. E o que a gente via é que, nas barras azuis, sempre dando um lucro muito considerável e positivo, era o resultado do lucro líquido vindo da exploração e produção do petróleo. Já toda a operação de refino no Brasil feita pela Petrobras vem dando um lucro muito baixo ou um prejuízo desde 2008. Dali para frente. O que explica a empresa ter tido os piores resultados da sua história em 2016. Ora, se você tivesse uma empresa, você ia começar a pensar nisso também. Pô, se tu vende um produto A e nesse produto tem bastante lucro, mas no produto B que tu também tenta vender, tu não consegue ter resultado, tu vai parar de fazer isso aqui e vai focar no produto A. E isso foi muito bom, tanto para o Brasil quanto para a Petrobras como um todo, já que ela dominava 75% da produção de refino, da linha de refino aqui no Brasil. E foi justamente essas medidas aliadas à política de paridade internacional de preço lá de 2018 e a subida do preço do petróleo nos últimos anos que ajudou a Petrobras a ser a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Até que começou 2023 e o burburinho veio junto que a Petrobras não seria mais grande pagadora de dividendos esse ano. Muito porque
todos os fatores que fizeram ela pagar bons dividendos estão sendo mudados a partir desse ano. Como, por exemplo, a própria venda das refinarias que a gente vinha falando aqui, que foi revogada pelo conselho da empresa. Além disso, a empresa está falando que vai voltar a focar no refino de petróleo, que é uma operação que não é tão lucrativa. E em próprio comunicado, a empresa falou que vai investir quase 30 bilhões por ano até 2026 na operação de refino, o que é mais de 4 vezes o valor que a empresa investiu entre 2017 e 2021. Para gravar, a empresa acabou com a política de preço internacional que a Petrobras carregava desde 2018. E para piorar tudo ainda, o petróleo vem tendo uma queda de preço dos últimos 12 meses para cá, já acumulando mais de 22% de queda. Por fim, isso tudo fez com que a Petrobras tivesse uma menor expectativa de pagamento de dividendos nesse ano. Mesmo assim, ainda tem muita gente falando que ela pode pagar dividendos como 22% ao ano, como mostra essa imagem que está na tela. O que, na verdade, é muito dentro do esperado, uma vez que aquele dividendo de 68% ao ano, esse sim é completamente insustentável, um retorno desse não existe nem em ações, nem em canto nenhum. E justamente aqui entra a próxima maior pagadora de dividendos da Bolsa, que pode substituir a Petrobras nessas grandes distribuições para esse ano de 2023. E essa nova empresa é a Grendene, que, para quem não conhece, é uma empresa que foi fundada ali em 1971, e é uma das maiores produtoras mundiais de calçados, com tecnologia proprietária e exclusiva na produção desses calçados, tanto para o público feminino, masculino e infantil. Ela é dona de marcas como a Raider, a Ipanema e a própria Melissa. E aí a gente vai olhar para dentro da Grendene para entender como é que está esse pagamento de dividendos. A gente vê que a política de dividendos da empresa obriga que ela distribua pelo menos 25% do lucro líquido dela, todo em dividendos para os acionistas. E normalmente ela costuma fazer essa distribuição de dividendos nos meses de maio, de agosto e de novembro, como mostra esse mapa de calor de dividendos aqui do site Status Invest. E aí vamos olhar para o pagamento de dividendos que a Grendene vem praticando nos últimos anos para entender o que está acontecendo. Aqui no site da empresa, a gente vê todo o histórico de distribuição de dividendos da empresa desde 2005. E aqui, nos valores por ação, o que a gente vê é normalmente uma distribuição de 5, 6, 9 centavos, 11 centavos aqui quando ela paga um pouco mais, 12. E essa era a distribuição que ela vinha mantendo em todos os anos atrás. Até que no dia 2 de março de 2023, a empresa anunciou um dividendo de R$ 1,11 por cada ação na empresa. O que fez com que o gráfico de dividend yield da empresa desse um estouro aqui. O que também aconteceu com o payout da empresa, que foi para 260%, ou seja, dizendo que a empresa distribuiu 2,6 vezes o lucro líquido dela. O que parece um número meio absurdo, mas o fato é que isso fez ela pular instantaneamente para a posição de primeira colocada na maior pagadora de dividendos no Brasil, superando ali a Petrobras. E aqui que entra o problema. Esse dividendo distribuído pela Grendene, ele não é sustentável. Porque apesar dela ter feito um anúncio de dividendos bilionários ali no último semestre do ano passado, o lucro líquido dela vem se mantendo e até teve uma leve queda ali no último ano. Esse dividendo veio, na verdade, de um valor retroativo de imposto que a empresa não tinha pago e estava todo no caixa da empresa sendo represado já há alguns anos. Nesse fato relevante aqui emitido pela empresa, no dia 19 de dezembro de 2022, ela explica que existiam alguns valores correspondentes a benefícios fiscais concedidos pelo estado do Ceará, onde a empresa tem fábrica, que era na verdade uma isenção na base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, contribuição social de lucro líquido ali da Grendene. Ou seja, era um dinheiro que a empresa tinha de isenção por estar com fábricas ali no estado do Ceará, que ela não pagava o imposto, mas também não podia fazer nada com aquele dinheiro, ela precisava represar aquilo ali em caixa, o caixa da empresa estava muito gordo já há muitos anos. E aí de uma hora para outra ela recebeu uma liminar que conseguia distribuir aquele dinheiro que estava ali no caixa. Por isso que a gente vê essa distribuição aqui completamente não recorrente no ano de 2022, como essa figura mostra. O caixa da empresa, que fechou o primeiro trimestre de 2023 na casa de 2 bilhões de reais, vai ser bem drenado justamente por essa distribuição de dividendos, que ficou na casa de 1,3 bilhão de reais. Mas ainda assim, o que a gente vê na Grendene é que de 2021 para frente, ela começou a ter um aumento ali na distribuição de dividend yield. E aí fica a pergunta, poxa, Petrobras pagando dividendos menores, a Grendene dando uma pancada de dividendos, mas provavelmente
provavelmente voltando para um dividendo médio que ela tinha no passado, qual das duas faz mais sentido para colocar dentro de uma carteira focada em dividendos? Bom, e para a gente responder isso, somente uma estratégia com critérios muito claros para olhar para indicadores financeiros da empresa e dizer, poxa, eu acho que essa aqui faz mais sentido para a minha estratégia. E eu faço isso me baseando na estratégia que eu criei junto com o time do Clube do Valor, chamada Máquina de Dividendos. Essa estratégia foi muito baseada nesse livro que está aí na tua tela e ela foca em trazer resultados internacionais de outras estratégias de dividendos que funcionam há décadas no mundo como um todo e adaptá-las para o contexto do Brasil. Investir com essa estratégia deu muito resultado nos últimos 25 anos, já que a gente ficou muito acima do índice Bovespa. E o foco é sempre comprar as 10 ações mais bem posicionadas no ranking da estratégia Máquina de Dividendos. Inclusive, para montar o ranking da estratégia nesse mês, o time de gestão aqui do Clube do Valor percebeu essa história da Grendene, que apesar de estar distribuindo um dividend yield muito alto, esse valor era não recorrente, já que o valor distribuído não era por função da operação da empresa, não era por venda de sapato, era na verdade por uma isenção que ela teve ali de imposto e ela distribuiu tudo isso em dividendo, beleza? É outra coisa. E quando esse tipo de coisa acontece, o nosso time reajusta o dividendo para que ele fique realmente bem distribuído dentro da estratégia e mostre o valor real, que é recorrente. E é justamente isso que a gente faz para os nossos clientes de wealth aqui do Clube do Valor. Além de ter um especialista de investimentos acompanhando o caso de cada um dos investidores, as nossas estratégias de investimento em ações, como a máquina de dividendo, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, elas são plenamente disponíveis para que o especialista ajude os nossos clientes a aplicá-las. E o ranking vai diretamente para o cliente também. Inclusive, a gente tem um presente para você. Se você tem mais de 300 mil reais para investir, a gente vai colocar um dos nossos especialistas certificados de investimentos para olhar diretamente para o teu caso, para a tua carteira de investimentos e fazer uma análise gratuita da tua carteira. Entender como é que você está hoje, não só olhando para as tuas estratégias de ações, de fundos imobiliários, mas para a tua estratégia de carteira como um todo. E aí, se fizer sentido, ele vai te sugerir algumas alterações para você melhorar a tua performance como investidor. Então, se você tem mais de 300 mil, 1 milhão, 5, 10 milhões ou mais, essa é a melhor oportunidade que você vai ver no YouTube hoje. Tudo que você precisa fazer é preencher esse formulário que está aí passando na tua tela e que vai estar com um link na primeira linha da descrição desse vídeo aqui. É só você baixar a tela e preencher para participar, que a gente vai te ligar e entrar em contato contigo. Dito isso, vamos aplicar a estratégia Máquina de Dividendos para entender entre Petrobras e Grendene. Qual é a que faz mais sentido de estar dentro de uma carteira agora? Bom, primeiro a Petrobras. Analisando o histórico de pagamento de dividendos da Petrobras, a gente vê ela há 6 anos seguidos pagando dividendos todos os anos. O que dentro da estratégia já dá para chamá-la de consistente, já que eu exijo que ela tenha pelo menos 5 anos de distribuição. Então ela passa no primeiro critério. E aí no caso da Grendene, ela tem lá a sua liquidez diária suficiente, ela tem uma distribuição de dividendos consistente desde o ano de 2007, ou seja, são mais de 16 anos pagando dividendos todos os anos sem falhar. Quando a gente vai olhar para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, o que a gente vê é um valor de 6,3% ao ano em média, colocando a Grendene na posição número 28 do ranking Máquina de Dividendos. E o que a gente vê é a Petrobras na primeira colocação do ranking Máquina de Dividendos, uma média de dividend yield acima de 30% ao ano ainda. O que é uma resposta muito clara de dizer, poxa, essa empresa faz muito sentido de se manter no portfólio. Isso tudo deixa muito claro como a gente deve agir num momento como esse e, principalmente, uma estratégia clara blinda você de qualquer tipo de viés ou narrativa que o mercado crie. Petrobras vai pagar menos dividendos, Petrobras vai pagar mais, Grendene pagou muito dividendos. Com números fica muito mais fácil de você tomar a decisão. Por isso, se você quer a ajuda do nosso time de Wealth para aplicar todos esses conceitos na tua carteira individualmente, lembra de clicar no formulário que está aqui embaixo para você preencher e ter acesso à análise da tua carteira gratuitamente. E outra, se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.